Olá, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 4 do livro Os Mensageiros, o caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. No capítulo anterior nós vimos Tobias levando André Luiz até o centro de mensageiros e encontrando com Aniceto, e Aniceto apresenta Vicente para André Luiz. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. E em pouco mais de 1 hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular ventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. E aqui a gente faz uma pausa para fazer um comentário dessa situação. André Luiz teve a oportunidade, depois de 1 ano de trabalho, depois de 1 ano de ter ido no seu lar terrestre, de ter encontrado aquela situação que ele não esperava. Depois ele passou 1 ano trabalhando na regeneração, nas câmaras, e agora ele está no centro de mensageiros. Então passou-se 1 ano mais ou menos. E ao narrar a sua história ao Vicente, ele imprimiu toda a ênfase possível ao relatório verbal. Podemos comparar aqui a um ressentimento. Ressentimento significa sentir de novo. Será que ele tinha essa necessidade, depois de ter passado 1 ano para mais, de reviver, de ressentir a dor de chegar no local e encontrar uma outra pessoa, com a viúva, de encontrar a situação que ele encontrou? Será que ele tinha essa necessidade de sentir de novo? Claro que, se a gente comparar com os nossos momentos, onde a gente comenta alguma situação nossa de sofrimento, a gente sente uma dor, uma leve dor, mas a gente sente alguma coisa, porque foi dolorido. Mas
Será que a gente tem necessidade de dar ênfase à história para que ela venha com toda a emoção e sentimento que ela teve na época? Uma questão aqui para a gente refletir. Podemos também comparar que, ao fazer isso, ao sentir de novo, André Luiz está evidenciando as suas características de homem velho daquela época, de uma pessoa que esperava a fidelidade da esposa, da viúva, mas sem motivo, porque ele tinha desencarnado, né? Talvez aí ele esteja revendo algumas características do seu homem velho ao voltar naqueles sentimentos que ele sentiu naquela época. E aí nós puxamos para a nossa vida, né? Vamos refletir. Quando a gente conta a nossa história, depois de um tempo, para outras pessoas, será que a gente também evidencia os pormenores, os sofrimentos? Será que a nossa dor é maior que a dor do outro? Será que disputamos quem tem mais dor? Quando a gente comenta assim, não, isso não é nada, tu não sabe da minha história. Será que a gente não está disputando quem tem mais problemas? Até na dor queremos ser maior que o outro. Será que a gente tem, sem querer, inconscientemente, uma disputa? Eu tenho mais doenças, eu tenho mais problemas, eu tomo mais remédios. Vamos refletir sobre isso e vamos analisar. Será que a gente dá ênfase nos nossos problemas? Fica aí o convite. Continuando aqui a história, Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. E em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas, a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeito. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão, Eleutério,
advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mas assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos, coroadas de êxito, nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante, ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza. Depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecida em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. E isso é que não, protestou a sorrir e continuou. Mas antes de Vicente continuar, vamos só retomar aqui o capítulo 4 do livro Nosso Lar, o médico espiritual. Nesse capítulo, o médico espiritual está atendendo André Luiz, lá no hospital, e está comentando com ele que foi triste sua desencarnação pelo suicídio. E explica que o suicídio foi devido ao seu descuido com a sua saúde e com o seu modo de agir, suas atitudes. Como assim? Ele teve sífilis, mais elementos cancerosos, mais uma oclusão intestinal, mais o modo de conviver exasperado e sombrio. Era uma pessoa sempre carrancuda, sombria, mas ofendeu sem refletir. Era uma pessoa também que era ríspida, era muito inteligente, mas tratava as pessoas com uma rispidez. Ele também era enérgico,
e ao ser assim, ele estava emitindo fluidos danosos a quem o rodeava, e esses fluidos também retornavam para ele, no seu corpo, na sua aura, seu corpo espiritual também. Então, só aqui a gente vê que o caso foi diferente, mas tem mais. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente, um pelo outro, e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter, na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou, e valendo-se do meu sono descuidado, introduziu, na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indagou André Luiz. Ora, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. E nós? Será que a gente reclama as folhas mortas? Será que a gente reclama o tempo que a gente conviveu com as pessoas? O que a gente deixou de fazer para acompanhar as pessoas? Será que a gente já não ouviu falar? Ah, mas eu deixei de fazer tal coisa para te acompanhar, para viver contigo. Eu deixei de fazer, eu deixei de ser tais situações, tais coisas para viver uma vida contigo. Será que a gente reclama as folhas mortas? Mais uma reflexão. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Mais uma lição aqui para a gente refletir. Será que a gente entrega os problemas para a justiça divina? Ou a gente faz que nem o André Luiz? E os criminosos? E a justiça? Será que a gente ainda pensa assim? Mais uma questão para a gente refletir. Será que vale a pena a gente querer tomar lugar da justiça divina, sendo que tudo que se planta se colhe? Se isso é uma lei divina, por que a gente tem que ter a preocupação de já ver a lei sendo executada? Sim, eu sei, somos imperfeitos, eu também sou, mas o capítulo está nos provocando a reflexão, a análise
e a tentativa aos poucos de colocar em prática esses ensinamentos. Muita paz, muita luz e até o próximo capítulo.